Olá, comunidade! É um prazer receber todo mundo para mais um guia incrível da Ford College. Hoje, nós temos um objetivo que é super prático e empolgante. Vamos pegar todas aquelas estratégias de mitigação na transição de EVM para SVM que discutimos nas lições anteriores e transformar isso num verdadeiro projeto de engenharia. A nossa missão aqui é construir um plano de defesa preciso, lógico e, acima de tudo, executável. Bom, vamos direto ao ponto. O grande desafio que a gente tem na mesa agora é o seguinte: sair de ambientes baseados em Ethereum e ir para a arquitetura da Solana muitas vezes deixa a nossa área de trabalho parecendo uma oficina completamente bagunçada. A gente tem excelentes ideias de mitigação, só que elas estão isoladas, soltas. Então a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente une essas peças espalhadas em uma única estrutura robusta que garanta a segurança de verdade? Para responder a isso e desenhar o nosso plano, a gente vai seguir este roteiro rápido. Primeiro, vamos encarar o caos da segurança. Depois, dissecar a anatomia do checklist perfeito. Entender como priorizar as ameaças, fazer as contas em calculando a pontuação de risco, falar sobre o famoso risco residual e, para fechar, definir os próximos passos na auditoria. Vamos nessa? Ponto número 1. O caos da segurança. Olha só, vamos falar a verdade. Escrever código e bolar soluções mirabolantes é a melhor parte do trabalho, né? Mas é a documentação bem estruturada que vai salvar as nossas madrugadas de um alerta de bug crítico em produção. A gente precisa pegar aquelas ideias soltas de mitigação entre VM e SVM, tipo a validação de assinaturas ou a checagem de contas, e transformar isso num entregável de auditoria. Algo que qualquer desenvolvedor da equipe ou até um auditor externo consiga bater o olho e executar na hora. A ideia sai do rascunho na lousa e vira um processo. O que nos leva à nossa seção 2, a anatomia do checklist perfeito. Sabe o que faz uma entrada de checklist ser realmente boa? Ela tem que ser fácil de ler tanto para as máquinas, lá nas nossas automações de CI, quanto para nós humanos. Dá uma olhada nessa estrutura em JSON ou YAML, como ela compacta tudo de um jeito super elegante. A gente tem um ID único para rastreabilidade, o risco, descrito em uma linha, o requisito, que é o nosso critério de aceitação, os passos de verificação, os apontadores de teste, que levam direto para os comandos certos, e uma nota sobre o risco residual. Cada um desses campos é uma engrenagem vital na nossa máquina de defesa. E para ver como isso roda na prática, vamos dar um zoom na parte de verificação. Quais são os passos exatos que a auditoria faz para validar um signer? Tem que ser um fluxo estritamente lógico. Passo 1. Revisar como o parsing dos argumentos da instrução é feito. Passo 2. Confirmar se existem checagens determinísticas das PDAs. E passo 3. Rodar aquele teste maroto que precisa falhar de propósito se o dono da conta estiver errado. Sem achismos, é processo puro e simples. Seção 3. Como priorizar suas ameaças. Ter um checklist gigantesco e sem foco é a mesma coisa que não ter checklist nenhum, porque tudo vira ruído. Então, o nosso primeiro critério para peneirar as ameaças é o impacto. Pensa no impacto como o raio de explosão de uma falha. Se o exploit rolar, qual vai ser o estrago? Os ativos financeiros vão sumir? A integridade e a confidencialidade vão para o espaço? Nem todo bug tem o mesmo peso destrutivo, e medir isso é o passo fundamental. O segundo critério é a explorabilidade. Aqui, a gente desce da teoria direto para as trincheiras da Solana. Quão difícil é, tecnicamente falando, executar esse ataque no ambiente SVM? O atacante precisa acumular muita grana antes, ele precisa controlar o fluxo de CPIs, aquelas chamadas cruzadas entre programas, de um jeito milimétrico. Quanto maiores forem as barreiras, menor é a explorabilidade. E o terceiro pilar da nossa triagem é a detectabilidade, que basicamente é o nosso índice de observabilidade. A pergunta de ouro aqui é: se der ruim, a gente vai ficar sabendo? Um ataque barulhento que dispara um monte de alertas e suja os logs permite uma resposta rápida a incidentes. Agora, um exploit silencioso que passa totalmente debaixo do radar, esse sim é o verdadeiro pesadelo da engenharia de software. Isso nos traz à seção 4, calculando a pontuação de risco. Bom, para tudo isso fazer sentido, a gente junta esses critérios numa matemática clara, numa métrica incontestável. E o pulo do gato nesse slide é exatamente o peso que a gente dá para cada variável. A conta não é dividida em 3 partes iguais. Por padrão, a gente multiplica o impacto por 0,5, a explorabilidade por 0,3 e a detectabilidade por 0,2. Olhando a tabela, dá para ver que a falha de validação de assinaturas tem um impacto máximo de 5. Já a exaustão de recursos fica com números bem menores na equação. E aí, quando a gente joga tudo isso na nossa fórmula para falha de validação de signer, o resultado cravado é esse, 4,1.
Um número alto, assim, acende todos os alertas vermelhos instantaneamente. Ele cai direto na nossa categoria de risco bloqueador. Ou seja, código nenhum relacionado a isso deve chegar no ambiente de produção sem ser rigorosamente testado. Seção 5. O famoso risco residual. Trazendo o projeto para a vida real, nenhum sistema complexo é 100% blindado de forma natural. Sempre sobra alguma coisa. Pensa nas contas geradas dinamicamente via CPI em tempo de execução ou nas mudanças de aluguel feitas on-chain. Elas podem muito bem passar batidas pelas nossas checagens estáticas automatizadas. É importante ter um certo bom humor com isso. Gerenciar o risco residual é praticamente como varrer poeira para debaixo de um tapete que é feito de vidro transparente, super iluminado e cheio de sensores de movimento. A sujeira está lá, a gente sabe que ela existe, mas a gente está enxergando e controlando cada milímetro dela. Sério, essa frase merecia ser enquadrada no escritório de qualquer equipe de segurança Web3. Notas de risco residual não servem para isentar a equipe se algo quebrar. Pelo contrário, elas são controles operacionais estritos. A gente está substituindo a incerteza teórica por um plano de ação super tangível. Nós enxergamos a ameaça e definimos as regras do jogo para lidar com ela. Na prática, isso significa botar a mão na massa com controles reais. A gente monitora loucamente os logs atrás de alertas do tipo Owner Mismatch. A gente desenvolve canários em produção, que são aquelas pequenas transações benignas que ficam testando caminhos de CPI sem parar. E a gente agenda baterias pesadas de testes de integração com múltiplas instruções. A defesa passa a ser um processo vivo, ela nunca dorme. E chegamos à nossa seção 6. Próximos passos na auditoria. Tudo que nós arquitetamos juntos até aqui é a fundação do nosso sistema. Então, o ponto crucial agora é: o que fazemos a seguir? Nosso próximo desafio é definir o escopo da auditoria. Como dever de casa, a tarefa é pegar pelo menos 3 das mitigações mais pesadas que mapeamos e converter direitinho para o nosso formato JSON estruturado, sem esquecer de colocar os apontadores para os testes correspondentes. É o momento de provar que a nossa base está sólida para a auditoria que vem aí. E para fechar nossa análise de hoje, deixamos essa reflexão no ar. A incerteza do código da nossa equipe vai continuar sendo só uma nota de rodapé esquecida num PDF ou vai virar um risco gerenciado no detalhe, com métricas reais? A resposta ditará se o sistema é resiliente de verdade. Agradecemos demais por terem acompanhado mais esse conteúdo da Forge College. Se quiserem mergulhar ainda mais fundo nesse universo e dominar a engenharia de segurança na Web3, deem um pulo em forge.college hoje mesmo. Um forte abraço e até a próxima!